Bom dia, grupo. Já falei bom dia para a maioria de vocês, só não falei para a Sinara. Bom dia, Sinara. Bom dia, professor. Eu estou colocando no chat dessa reunião o link de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, que era a resolução de um exercício de encontrar o momento fletor máximo num caso de uma viga com força localizada. Hoje a gente vai fazer parecido com aquele para o caso de viga com força distribuída, que é o que a gente vem fazendo, e parece que o pessoal está tendo dificuldade. Então, a proposta hoje é a seguinte: eu vou fazer o exercício de uma vez, na sequência, passo a passo, e depois que eu resolver o exercício, vocês vão anotando, depois que eu resolver o exercício, vocês levantam as dúvidas. Eu vou pedir para que todo mundo que está acompanhando vá copiando o passo a passo no caderno, para ter isso de uma maneira organizada. Então, quem não está com caderno e lápis na mão ainda, vai pegar caderno e lápis. Eu vou começar a resolução do exercício em 1 minuto, para vocês terem uma anotação com a letra de vocês. Depois eu vou copiar isso para o local adequado, que eu sempre faço. Eu copio essa tela lá no chat da nossa reunião, mas nesse momento, concentrem-se nisso. Concentre-se em tentar entender enquanto está resolvendo. Vai anotando suas dúvidas. Eu acho que eu devo conseguir resolver esse exercício em aproximadamente 30, 35 minutos completo, explicando passo a passo. E aí a gente tem mais 10, 15 minutos para ter a dúvida. A aula da tarde, a gente continua falando desse tema. Apenas podemos ter algumas variações dependendo de como for a aula da manhã. Se a aula da manhã for bem, à tarde a gente entra em alguns detalhes adicionais. Mas para a gente poder prosseguir para o próximo passo, a gente tem que saber muito bem como determinar o momento fletor no caso da gente ter força distribuída. Momento fletor máximo. Então vamos à resolução do exercício. Eu vou pedir para vocês anotarem no caderno aquilo que eu vou ditar agora. Então, exercício. A barra desenhada representa uma viga sobre a qual encontra-se um depósito de material sólido no formato de uma caixa retangular. A massa total dessa caixa é de 100 kg. E ela está distribuída, como mostrado na figura, numa porção de 100 milímetros de uma barra de comprimento total de 500 milímetros. Calcule o momento fletor máximo nessa barra. Portanto, temos o dado que a carga total aqui é... Quantos quilogramas eu falei, pessoal? 100 kg, se eu não me engano. 100 quilogramas. Então, o peso, que eu vou representar pela letra W, é igual massa vezes aceleração da gravidade. A gente usa o G igual a 10. Portanto, a força, que no caso é uma força-peso, é de 1000 newton. Se a força-peso é 1000 newton, a gente tem que o Qzinho, que é a densidade de força, é igual à força total dividido pelo comprimento.
no caso de uma distribuição retangular como nós temos. Portanto, o Qzinho é 1000 dividido por 100, densidade de força é igual a 10 newton por milímetro. Só para conversar sobre uma dúvida que surgiu na aula passada, isso é uma visão 2D de alguma coisa que obviamente é 3D. Então aqui é uma planta, vamos dizer, de um problema em 3D. Mais para frente a gente passa o problema em 3D para vocês chegarem nisso daqui, mas hoje a gente vai resolver nesse nível. Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é calcular as reações nos apoios. Para calcular as reações nos apoios, o que a gente faz? A gente pega essa carga distribuída e nós vamos usar a força equivalente. Então, deixa eu continuar aqui. A força equivalente já está dada aqui, ó, é 1000 newton. E a posição onde essa carga está aplicada, com relação ao trecho onde ela está distribuída, como nós temos uma força de distribuição retangular, que existem outras distribuições de força, a gente está trabalhando com retangular. Então, ela está no centroide da imagem da força que a gente fez, ou seja, ela está a 50 milímetros para cada lado. A barra equivalente fica, então, da seguinte forma. Eu tenho a mesma barra, aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B, que são os apoios. Então, aqui eu tenho a reação no apoio A, e aqui eu tenho a reação no apoio B. E a força equivalente está nessa posição aqui, ó, em relação a esse ponto. Então, desse ponto, ela está a 150 milímetros. Então, aqui é 150, como a barra total tem 500, aqui sobrou 350. Ou simplesmente esse 300 mais esse 50 aqui. E a força aqui é 1000 newton. Com esse desenho dessa maneira, a gente consegue agora calcular as reações dos apoios. Então, primeiro a gente usa a equação dos momentos, porque isso facilita a nossa vida. Então, a gente vai fazer somatória dos momentos com relação ao apoio A. Então, está aqui, né? Essa é a simplificação da linguagem matemática. Somatória dos momentos com relação ao apoio A. É igual a zero. Quais são os momentos com relação ao apoio A? Eu vou me postar aqui no A e vou olhar todas as forças e ver o momento que elas provocam. Então, a força de 1000 tem um momento de 1000 vezes 350. Só que, pela nossa regra de sinal, quando eu olho a partir da minha referência, se a força está tentando girar no sentido horário, esse momento é negativo. De maneira equivalente, o momento da força RB vai ser positivo,
e ela está a 500 milímetros de distância. Então, o momento é força vezes distância, força vezes distância. Não há mais nenhuma força, então aqui eu somei todos os momentos aplicados à barra, e essa soma tem que dar zero. Isolando RB, nós temos que RB é igual a 1000 vezes 350 dividido por 500. Simplificando, 1000 por 500 dá 2. Então, RB igual a 700 newton. Aí aplicamos a somatória das forças é igual a zero. Como a gente só tem força em Y, a gente já sabe que Fx é uma equação que é só zero. Então, a somatória das forças em Y, e aí eu consigo trabalhar aqui com escalar, não vou trabalhar na forma vetorial. Somatória das forças em Y igual a zero. Quem que é a somatória das forças em Y? Eu tenho nas forças em Y o RA, que é uma força que eu não sei ainda, mas eu suponho que é para cima, portanto, tem um sinal positivo. O menos 1000, porque eu já sei que ela é uma força negativa, então estou fazendo mais menos 1000, somatória das forças. E mais o RB. Tudo isso é igual a zero. Só que eu sei que o RB é 700, portanto, eu fico que RA menos 1000 mais 700 é igual a zero. Calculando, então, o RA igual a 300 newton. Primeira parte, calcular as reações dos apoios. Uma vez que eu calculei a reação dos apoios, eu vou voltar para a nossa barra aqui, simplificada, e vou refazer agora, já colocando as forças, só que eu vou voltar para a força distribuída. Agora eu sei que RA é 300 newton. RB é 700 newton. A 100 milímetros de distância, deixa eu fazer uma conta aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Um, dois, 3, 4, 5, 6. Nesse ponto, portanto, começa a minha força distribuída, 100 milímetros de distância. E ela vem até aqui. Eu não vou desenhar todas as setinhas, vou só manter aqui. E eu sei que o Q é esse daqui, ó. O Q, força distribuída, 10 newton por milímetro. Agora a gente vai fazer os cortes. Primeira coisa, antes de fazer os cortes, eu tenho que encontrar os trechos. Olhando, a gente sabe que o trecho vai de uma força localizada até uma outra força,
até a força localizada que está logo em seguida, ou se o que tem logo em seguida é uma força distribuída, até o início da força distribuída, ou seja, esse trecho aqui vai até aqui, ó. O primeiro trecho é o T1. O segundo trecho, ele vai do início da força distribuída até o final da força distribuída. Esse é o T2. Vou escrever aqui porque pode ser que a gente vá fazer alguma anotação ainda. E depois da força distribuída até a próxima força localizada, eu tenho o T3. De modo que a gente tem o seguinte. O trecho 1, eu tenho o x maior ou igual a 0 e menor do que 350 milímetros. Quem que é o x? O x eu meço assim, ó. É o eixo que está daqui para cá. Esse é o x. E esse é o eixo x. Portanto, o trecho 1 vai do x igual a 0 até aqui no 350. O trecho 2. Professor, Sim, não seria até 300 no trecho 1? é 300, obrigado. 350 é a força equivalente. De nada. O trecho 2. O trecho 2 começa onde termina o trecho 1, que é no 350, no 300, x maior ou igual a 300, e vai onde termina a força distribuída, menor que 400 milímetros. E o trecho 3 é para o x maior ou igual a 400 milímetros. E aqui eu faço um pouco diferente do padrão, todo mundo faz menor ou igual, eu faço só menor do que 500 milímetros. E o ponto 500 milímetros é um ponto à parte. Eu trabalho no ponto final da barra como um ponto à parte. O que a gente tem que fazer agora? Para cada um desses trechos, eu tenho que fazer um corte. Então, eu vou fazer um corte no trecho 1, ou seja, entre 0 e 300. Esse corte não está no 150, esse corte não está no 0, esse corte não está no 300, ele está em qualquer ponto de 0, inclusive, até o limiar do 300, até o limite do 300. Faremos um corte no trecho 2, que é o corte que inclui a força distribuída, que vai do 300 milímetros, inclusive, até o limiar do final da força distribuída, que é 400 milímetros. E o último corte será do 400 milímetros, inclusive, até o 500 milímetros, no limiar do 500 milímetros. Eu vou só fazer uma observação, se alguém precisar de sair no final, pode sair, eu vou fazer o exercício até o final. Se passar da meio-dia, eu vou continuar aqui fazendo, para ter uma gravação única. Uma vez que a gente encontrou nossos trechos, a gente vai agora desenhar cada um dos cortes. Vamos observar isso daqui, ó, esse pedaço aqui do trecho 1, e vamos desenhar esse corte. Então, o primeiro corte que vamos desenhar é do trecho 1. Como é que fica o corte do trecho 1? Eu tenho um trecho de barra, que está entre 0 e 300 milímetros,
eu tenho uma força de 300 newton, que é a força no apoio, mas a essa altura não tem importância de onde que é essa força, é uma força de 300 newton. Eu tenho o corte nesse ponto, e esse corte, a gente sempre faz o corte num ponto que a gente chama de X. Então, a distância entre o corte e o início da barra é sempre o X. Se eu fiz o corte à direita e estou olhando a barra esquerda, o X é a distância entre a direita, onde está o corte, e a esquerda, que é o início da barra. Se eu tivesse feito o corte olhando a barra, deixando o resto da barra à direita, o corte está na esquerda e o resto da barra está na esquerda, e o X é essa distância. Ou seja, o X é sempre a distância entre a ponta da barra, não importa se eu estou no trecho 1, 2 ou 3, é sempre da ponta da barra até o ponto do corte. Bom, isso não pararia em pé, né? Se eu tivesse uma barra dessa maneira, não pararia em pé. O que eu preciso, então? Eu preciso que haja alguma coisa aqui, alguma força aqui, para cancelar as forças que estão para lá da barra. Essa força é uma força que a gente chama de força cortante. Por outro lado, aquela força de 300, ela também está tentando fazer a barra girar em relação ao ponto de tal corte. Não esquece que esse corte aqui, fisicamente, eu tenho uma barra segurando. Então, a força de 300 está tentando fazer girar aqui. Para a barra não girar, é necessário que eu tenha uma força interna na barra, desculpa, uma reação interna na barra, na forma de momento que evite essa tendência de giro. Então, a força cortante é a força que evita que a barra se rompa. O momento fletor é o momento que evita que a barra gire. Portanto, quais são os esforços que a força cortante tem que cancelar? Quando eu olho para lá, o único esforço que a cortante tem que cancelar é a cortante. Então, é a força de 300, me desculpa. Então, a cortante tem que ser igual a 300 milímetros. Oh, meu Deus, 300 newton. Também fez 300 newton, 300 milímetros, acaba causando confusão. Mas aqui é a força de 300 newton. Independente de onde eu tiver esse corte. Porque em qualquer lugar, uma cortante de 300 newton cancela essa força de 300 newton lá. Então, essa é a força cortante para o trecho 1. Só fazer a observação aqui, né, que nós estamos analisando, então, o trecho 1. E o momento fletor, que é aquele esforço que evita que a barra gire? O momento fletor é o momento causado pela força de 300 newton lá no corte. Momento é força, que é a força de 300 newton, vezes a distância. Nós temos uma distância variável, que é uma distância x. Regra de sinal. Força cortante. Eu estou no corte. Olha a força que está provocando a reação no corte, uma por uma. A força de 300 newton está tentando, no corte, provocar um giro no sentido horário. Se ela tenta provocar um giro no sentido horário, ela é uma cortante positiva. Momento fletor. Se essa força que está causando o momento fletor tenta causar esse tipo de deformação na barra, tenta fazer a barra ficar fletida para cima, provocando compressão na fibra superior e tração na fibra inferior, o momento fletor que aquela força causa é um momento fletor positivo. Como uma regra mnemônica, isso é a definição, mas como uma regra mnemônica, dentro do nosso
da nossa regra de sinais, se a força está para cima, ela provoca uma cortante positiva, um momento fletor positivo. Repetindo, sem gaguejar agora. Se a força que está provocando o momento fletor está para cima, no ponto onde ocorre o momento fletor, aquela força causou um momento fletor positivo. Então, a regra de sinal aqui é mais. Para a cortante, eu tenho uma cortante fixa, 300 newton ao longo de todo o corte. Para o momento fletor, não. Eu tenho uma equação de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau, eu preciso de 2 pontos para definir a reta da equação de primeiro grau. O primeiro ponto que eu vou calcular é o momento fletor do x igual a zero, do início do trecho. Então, representamos assim, momento fletor, parênteses na frente, zero, quer dizer, vou calcular o momento fletor da força igual a zero. É igual a 300 vezes zero, é igual a zero. Então, o momento fletor de zero não me importa a unidade. Qualquer momento fletor de zero é zero. Qual o segundo ponto que nós vamos pegar para calcular o momento fletor? Lembra que o trecho 1, o x vai até o limiar do 300. Então, no limite, o momento fletor é o momento fletor do 300. Desse modo, a gente calcula o momento fletor que seria no 300. Lembrando que o 300 já pertence ao segundo trecho, mas eu calculo aqui, é como se fosse o 299,99 com infinitos noves. Então, dentro de qualquer regra de aproximação, isso viraria igual ao momento fletor de 300. Ou seja, eu vou pegar 300, que é a força, vezes 300 da distância, o momento fletor de 300 é igual a 300 vezes 300, 90 mil. Agora eu tenho que pôr a unidade. A força é 300 newton e a distância é 300 milímetros. Então, minha unidade de torque é newton vezes milímetro. E aí a gente vai começar, então, a construir o nosso gráfico. Deixa eu só facilitar minha vida aqui. Vou copiar esse cara aqui como o eixo X do gráfico. Então, vou fazer os dois gráficos, um sobre o outro. Aqui eu vou montar o gráfico de força cortante. Eu vou fazer hoje o gráfico com um tamanho um pouco maior do que eu costumo fazer de costume. Então, numa tela vai caber o gráfico de força cortante e na outra tela o gráfico de momento fletor. Estou marcando os pontos aqui. Então, esse é o ponto de cortante 300. Esse é o ponto 600, menos 300, menos 600,
menos 900. Aqui eu tenho a cortante em Newton. E aqui eu tenho o x, que é a distância em milímetro. Por enquanto, a gente calculou a cortante do ponto x igual a zero até o ponto x igual a 300 e a gente encontrou que nesse trecho a cortante vale 300 newton vezes milímetro. Então tá aqui, estamos parados aqui para o gráfico de cortante. Agora vamos fazer o gráfico de momento fletor. O gráfico de momento fletor eu já sei de antemão que ele vai ser só para cima. Mais para frente a gente discute como é que eu sei isso. E a gente calculou o momento fletor lá como 90.000. Então vamos
colocar como fundo de escala, eu vou até pôr mais para baixo ainda, vou fazer maior ainda o gráfico. Vou colocar um fundo de escala grande, vou colocar 150 mil. Eu não sei, como eu não calculei ainda, eu não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, beleza. Então, vou dividir cada unidade em 50 mil. Cada unidade em 30 mil, desculpa. Então, vai ser assim. Aqui vai ser 30 mil. Sessenta, 90, 120, 150. Aqui eu tenho o momento fletor em Newton vezes milímetro. E aqui eu tenho o X em milímetro. Aqui está só faltando a marca de 500 e a origem. O momento fletor, se vocês lembrarem, que a gente acabou de calcular, ele saiu do zero e foi até 90 mil. Então, 90 mil, eu não, acabei esquecendo de escrever na escala aqui, mas a primeira marca aqui é 30 mil. $60.000 e 90 mil. Ou seja, eu estou nessa altura aqui, no ponto X igual a 300. Então, é esse ponto aqui. E é uma reta. Ou seja, o gráfico do momento fletor é a reta que une a origem até esse ponto aqui. Terminado o primeiro trecho, vamos voltar aqui e vamos fazer o corte do segundo trecho. Olhamos aqui a nossa figura, vamos memorizar. Tenho 300 aqui, tenho 300 de distância e tenho a força distribuída de 10 newton por milímetro quadrado. Esse corte eu vou fazer desproporcional para melhorar a visão da força distribuída, porque vai ter muita informação colocada nessa região da força distribuída. Se eu fizer nessa mesma escala, a coisa vai ficar difícil de visualizar. Portanto, eu vou fazer fora de escala o desenho do corte, porque a representação final é a representação algébrica, e, portanto, não afeta muito o desenho. O desenho só vai facilitar ou dificultar na sua vida na hora do desenvolvimento. Então, eu vou desenhar aquele corte assim.
Eu vou desenhar a região onde tem a força como um trecho grande, e a região antes da força distribuída. E a região antes da força distribuída como um trecho pequeno, apesar de na escala estar o oposto. Vou desenhar dessa maneira. Aqui está a força distribuída. Esse trecho aqui, se vocês se lembrarem, antes da força distribuída, esse trecho mede 300 milímetros. O ponto do corte, como eu falei, a partir do início da barra, é sempre o X. Então, essa distância aqui é o X. Sempre que eu estou usando a régua aqui, eu nunca me esqueço de agradecer mentalmente o professor André, que me ensinou a usar isso. Aqui está o corte. Então, nesse ponto aqui, a gente tem quem? É só preservar o meu código de cores aqui, deixa eu dar uma olhada lá em cima. Roxo. Nesse ponto do corte, nós temos a força cortante. Vou dizer um pouquinho mais distante, por causa do corte ali. Nós temos a força cortante, Q, e o momento fletor, MF. E esse MF e esse corte são causados por quem? Pela força distribuída e pela força de 300 newton que tem no apoio, no início da barra. E a força distribuída aqui, vou pôr lá no cantinho, que eu acho que não vai atrapalhar, o Qzinho é igual 10 newton a cada milímetro. Vai atrapalhar aqui sim. Para eu calcular essa cortante da força de 300, está fácil. É o próprio 300. Mas essa cortante aqui agora, ela é efeito da força de 300 e da força distribuída. E a força distribuída minha, ela tem uma dimensão variável ao longo do corte. Quanto vale essa força aqui? Essa força vale o X, que é o trecho total, menos o 300, que é o trecho anterior. Ou seja, nesse local aqui, eu tenho uma força equivalente em algum lugar, que a gente já vai falar já qual que é o lugar. Eu tenho uma força equivalente, que é o resultado do Qzinho, da força distribuída, ao longo de um comprimento x menos 300. Onde que é o local que eu vou estar aqui? No centroide dessa figura. Essa figura tem x menos 300 de comprimento, portanto, no x menos 300 dividido por 2,
vou pôr meio no olho aqui, eu tenho uma força equivalente aplicada nesse ponto. Então, aqui eu tenho uma força equivalente. Onde que essa força equivalente está aplicada? No centroide da figura. Qual que é a distância do centroide até o corte, que é o que me interessa? Essa distância do centroide até o corte, como minha figura é uma figura retangular, minha força distribuída está distribuída retangularmente, ela é metade dessa distância aqui. É x menos 300 dividido por 2. E a força equivalente? A força equivalente é a área da figura. Vai ser o Q vezes o x menos 300. O Q é 10, que multiplica x menos 300. Com isso em mãos, a gente pode calcular, então, agora o momento fletor e a força cortante. A cortante é aquela força interna que anula todas as forças externas que estão antes do corte. Quais são as forças externas antes do corte? A força de 300 e a força equivalente. Ou seja, é o 300, que a gente já viu pela nossa regra de sinais, que é positiva, menos, porque a força equivalente é negativa. Atenção, que não é o simples fato dela estar para baixo que torna ela uma força negativa. Volta lá na regra de sinal que vocês vão se lembrar. Mas aqui ela é negativa e ela é menos 10, que multiplica x menos 300. Ou seja, agora a minha força cortante depende do x. Fazendo a álgebra necessária aqui, a gente tem que a cortante é igual a 300 menos 10x mais 3.000. Fizemos a distributiva do 300 ali, do 10 vezes menos 300, menos com menos dá mais. Empacotando tudo isso da maneira que a gente costuma na matemática, a gente tem que a cortante é igual a menos 10x mais 3.300. Agora, diferente do primeiro trecho, a gente tem uma cortante que varia. Lembrando que o trecho 2 vai do x igual a 300 até o x igual a 400, sempre naquele conceito de limite sendo aplicado, né, no limiar dos valores. Eu tenho, então, que a cortante de 300 é igual a menos 10 vezes 300, mais 3.300. Portanto, a cortante de 300 é igual a 10 vezes 3, menos 10 vezes 300, menos 3.000, mais 3.300, 300 newton. Isso é um bom sinal, porque significa que há uma coerência entre o valor que eu encontrei aqui e o valor que tinha no primeiro trecho. A cortante é igual. Isso é um indicativo que há uma possibilidade a menos de erro. Não quer dizer que esteja exato, mas estamos no caminho certo, quase com certeza. Aí, a gente vai calcular o final do trecho, a cortante no 400, que vai ser igual a menos 10 vezes 400, mais 3.300.
Fazendo a álgebra, a gente vai encontrar que a cortante de 400 é igual a menos 700 newton. E o momento fletor? Agora eu vou ter que começar e vir para cá, né? Ó, o momento fletor vai ser o momento fletor causado pela força de 300 mais o momento fletor causado pela força equivalente. Lembrando que o momento fletor da força equivalente vai ser negativo, porque pela regra simplificada, força para baixo, momento fletor negativo. O momento fletor do trecho, aqui não é do local ainda, o momento fletor no trecho vai ser igual à força de 300, que está a x de distância do corte. Vamos até lá só para ver a figura. Então, é a força de 300, a x de distância, causa uma tendência de giro no corte de 300 vezes x. Força para cima, fletor positivo. Vamos conversar aqui, depois eu escrevo lá. A força equivalente, ela está x menos 300 dividido por 2, e ela vale 10 vezes x menos 300. Então, o momento fletor causado pela força equivalente vai ser força equivalente vezes distância. 10 que multiplica x menos 300 vezes x menos 300 dividido por 2. Como a força está para baixo, eu sei que ela vai causar um momento negativo. Então, vai ser mais um momento negativo, vai ser menos. Força equivalente, 10 que multiplica x menos 300, vezes a distância da força equivalente até o corte, x menos 300, dividido por 2. Fazendo a álgebra, primeiro passo, momento fletor igual a 300x. Eu vou pegar esse menos 10, dividir por esse 2 aqui, porque eu tenho menos 10 que multiplica esse parênteses, que multiplica esse parênteses, que divide por 2. Eu posso pegar direto esse 10, menos 10 e dividir por 2 aqui. Então, fica menos 5. X menos 300 vezes x menos 300 é um quadrado notável, x menos 300 ao quadrado, que é x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou 2 vezes o segundo pelo primeiro, que fica mais fácil de escrever aqui, 2 vezes o segundo vezes o primeiro, 2 vezes 300x, mais o segundo ao quadrado, mais 300 ao quadrado. Então, continuando a álgebra, momento fletor é igual a 300x menos 5x ao quadrado, mais menos 5 vezes menos 2 dá mais 10, vezes 300, 3.000. 300 vezes 300, 90.000, vezes o 5, menos 450.000. Faltou o x aqui, pessoal. Aqui é menos 5, vezes menos 2, menos 10, vezes 300, menos 3.000, e vezes x. Eu tinha me esquecido do x aqui. Agora, juntando todo mundo aqui, eu fico que o momento fletor é igual. Primeiro, eu vou pôr menos 5x²,
mais 300 com mais 3.000, mais 3.300x menos 450.000. Agora a gente pode calcular, então, o momento fletor de 300 e o momento fletor de 400. O momento fletor de 300, portanto, vai ser igual a menos 5 vezes 300 ao quadrado, que vai dar 300 ao quadrado, 90.000, vezes menos 5, menos 90.000, menos 450.000. Mais 3.300 vezes 300, menos 450.000. Esse cara vale 450.000, negativo, esse 450.000 negativo, somos dois, dá menos 900.000. Então, o momento fletor de 300 vai ser igual a menos 900.000 mais 3.300 vezes 300. 3.300 vezes 3, 9.900. Com mais dois zeros, 9.900, com mais dois zeros. Então, eu tenho 99 com 4 zeros. 99 com 4 zeros. Deixa eu corrigir isso daqui, peraí. Noventa e nove com 4 zeros dá 990.000. Então, menos 900.000 mais 990.000, o MF de 300 é igual a 90.000 newton vezes milímetro. E o MF de 400? Vai ser igual a menos 5 vezes, vamos pôr já o 400 ao quadrado, 16 com 4 zeros, 160.000. Mais 4 vezes 33, 120, com 12, 132, com 4 zeros. $1.320.000. Menos 450.000. Fazendo essa conta, vamos à calculadora agora que vai ser mais rápido e o tempo já está longo. Vezes 160.000 é menos 5, né? Menos 5
vezes 160 mil, mais 1.320.000, menos 450 mil, a 70 mil. Newton vezes milímetros. Só que aqui nós temos um detalhe nesse trecho. A gente obteve uma equação de segundo grau. Isso significa que existe um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Não é uma reta que cresce constantemente ou diminui constantemente. Ela é uma parábola. E essa parábola pode ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Aí, voltando lá para as regras da matemática, se o sinal do x² for negativo, a boca da parábola é para baixo, portanto, ela tem um ponto de máximo. Onde que vai estar o ponto de máximo? Existem as maneiras matemáticas de calcular. A nossa maneira é mais simples que a da matemática. Nossa maneira é assim: momento fletor máximo no trecho ocorre quando a cortante é igual a zero. Então, cortante igual a zero implica em momento fletor máximo. E eu tenho uma equação de cortante, que está aqui atrás. A equação da cortante é menos 10x mais 3.300. Então, eu tenho que cortante é igual a menos 10x mais 3.300. Só fazer um intervalo aqui, ver se tem gente logada. Ainda tem. Estão ouvindo o sabiá desesperado aí, pessoal? Sim, professor. Estamos sim, professor. O cara tá bravo, viu? A gente não deixa ele fazer ninho no vaso, ele fica bravo. Voltando para o nosso exercício. Como o momento fletor máximo é quando Q é igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou falar Q é igual a zero. Esse é o ponto onde o momento fletor é igual ao máximo. Então, zero igual a menos 10x mais 3.300. Portanto, x igual a 330 milímetros. Esse é o ponto de máximo. Agora eu pego essa equação aqui, que é uma equação do momento fletor, e vou aplicar o 330. Então, o momento fletor máximo é igual ao momento fletor de 330, ou seja, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para caber as duas coisas na mesma tela. Então, momento fletor máximo é igual a menos 5 vezes 330 ao quadrado, menos 5 vezes 330 ao quadrado, mais 3.300 vezes 330, menos 450 mil. Portanto, momento fletor máximo é igual, e aí vamos direto para a calculadora, que também ninguém é de ferro.
330 elevado ao quadrado vezes, deixa eu ver aqui se tem uma mudança de sinal aqui, como que eu vou fazer menos 5? Normalmente o símbolo é CHS, como eu não estou vendo, eu vou pôr então entre parênteses. Não tem problema, aqui tem que começar de novo. Menos 5 vezes 330 elevado ao quadrado mais 3.300 vezes 330 vou começar por parênteses aqui, que essa calculadora aqui eu poderia fazer na minha calculadora de mão, que eu tenho mais domínio, mas aí talvez não funcione. Menos 5 vezes 330 elevado ao quadrado. Mais, abre parênteses, 3.300 vezes 330. Fecha parênteses. Menos 450 mil. 94.500. Então, o momento fletor máximo é igual a 94.500 Newton vezes milímetro. Agora nós temos 3 pontos. Vamos lá para o nosso gráfico. Começa com 90.000, MF de 300. Começa com 90.000. No 400 é 70.000 e no 330 é 94.500. Vamos lá para os nossos gráficos. Primeiro, o gráfico da cortante. O gráfico da cortante é assim, no 300 ele bateu, no ponto 300 ele bateu com 300 newton, e no ponto 400 ele deu menos 700 newton, um pouquinho abaixo, né? Tem que pegar esse cara aqui, 600, 700, 800. Tem que dividir por 3. Vai dar aproximadamente aqui. Aqui é mais ou menos o menos 700. E o ponto 400, x400, é 100, 200, 300, 400. Tem alguma coisa fora aqui. Ah, mudamos de escala. Agora vai bater. A régua não acompanha. 100, 200, 300, 400. Então, esse é o ponto 400. Só que não aqui, aqui. Ou seja, a minha cortante estava lá no mais 300 e em 100 milímetros ela caiu para o menos 700.
esse ponto aqui... Será que não dá essa? Tô achando que é essa. Pode ser. Tá lá fora. E o ponto onde cortou aqui, ó, esse ponto é onde é o cortante igual a zero. Então, esse daqui é o ponto 330. Eu vou até puxar esse ponto para o gráfico de baixo, não, mas eles não estão bem alinhadinhos, então não vai adiantar. Se estivesse bem alinhadinhos, eu podia puxar direto. Agora vamos para o gráfico de momento fletor. No gráfico de momento fletor, eu já tenho, eu vou marcar em roxo os pontos aqui para ficar bem distinto. Eu tenho esse ponto aqui de 90.000. Mais ou menos aqui, não é bem lá, é aqui assim, ó. Eu tenho esse ponto aqui de 90.000. Eu tenho um ponto de 70.000 no 400, que vai dar mais ou menos aqui assim. Aí vai ficar meio aproximado, porque eu não consigo dividir aquele trecho em 3. E o ponto de máximo é 94.500. Se eu pensar 90 e aqui em cima é os 120.000. Metade do caminho, 115.000. 115 por 90, metade do caminho, 107. Não, 90 para 115, 25. 90 mais 12,5, 102. Metade aqui é 102. Então, 94 vai ser um ponto mais ou menos aqui assim, bem próximo do 90.000. Vamos pegar a régua para ajudar a gente. Então, esse ponto aqui é mais ou menos 94.000. E ele está no 330. Então, nosso ponto de máximo vai dar mais ou menos por aqui assim. E aí, nesses 3 pontos, a gente joga na mão mesmo uma parábola. Quem quiser fazer num capricho extremo, pode jogar isso no Excel, jogar a equação aqui, joga vários pontos, força o ponto de máximo, e no Excel você acaba tendo um gráfico perfeito. São 12h30 já, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação por aqui para fazer o terceiro trecho na volta, à tarde. 13h30, quanto tempo vocês querem de almoço, pessoal? Para quem estiver pretendendo voltar depois do almoço. Tem alguém na linha aqui? O pessoal deixou... Eu tô aqui também, professor. Beleza, então Também bom, tô aqui, aqui, professor. vocês preferem voltar às 13h30 ou voltar às 14h? Às 14. Alguém discorda do Wellington? Então, às 14h nós voltamos. Ok. Vou parar a gravação. Vocês